Você provavelmente acredita que aprende quando entende, quando algo faz sentido, quando você assiste a um vídeo, lê um livro, concorda com uma ideia e pensa, é isso, mas é aí que está o problema. Se entender fosse aprender, a sua vida já teria mudado faz muito tempo. Pense em quantas coisas você já sabe sobre disciplina, foco, finanças, relacionamentos. E mesmo assim, continua repetindo os mesmos padrões? Não é falta de informação. O problema é o excesso dela, mal digerida. O cérebro humano ele é brilhante em criar a ilusão de progresso. Quando algo faz sentido, ele libera uma sensação de clareza, quase um alívio. Mas essa sensação engana. Ela parece aprendizado, mas não é. É apenas reconhecimento. Você reconhece a ideia, mas não incorpora o comportamento. E aprender não acontece no momento em que você concorda. Aprender começa no momento em que agir diferente do habitual se torna inevitável. Existe uma diferença enorme entre saber o caminho e andar por ele. E a maioria das pessoas vive num território confortável. Sabe o suficiente para se sentir feliz, mas não o bastante para mudar de vida. É por isso que ficar só consumindo conteúdo vira um anestésico moderno. Quanto mais você consome, mais sente que está evoluindo, mesmo ficando exatamente no mesmo lugar. Conhecimento vira decoração mental, bonito, organizado, mas inútil na prática. E a pergunta verdadeira não é o que você sabe. A pergunta é o que você mudou em você ou nos seus hábitos depois de aprender o que você aprendeu. Se nada mudou, não houve aprendizado. Houve entretenimento intelectual. E esse vídeo não é sobre aprender mais coisas, é sobre entender como o ser humano realmente aprende. Desde cedo nos ensinaram uma ideia equivocada sobre o que seria aprender. Aprender para a maioria das pessoas, tanto os mais velhos como os mais novos, virou um sinônimo de acumular conhecimento, informação. Mais livros, mais cursos, mais conceitos, mais vídeos. A lógica é simples, mas falsa. Quanto mais eu sei, melhor eu fico. O problema é que o cérebro humano não funciona como um pendrive, um HD. A informação pura não vira mudança automaticamente, não te transforma do dia para a noite. Na verdade, muitas vezes ela vira uma justificativa sofisticada para explicar por que nada muda. Existe um critério simples que você pode se ater para verificar se o aprendizado realmente aconteceu. O comportamento mudou, se não mudou, o aprendizado não aconteceu. A psicologia já deixou isso claro há décadas. Aprender é a capacidade de reagir diferente à mesma situação. Você faz algo, esse algo não dá certo. Você tenta fazer esse algo de novo, mas você muda, ou seja, você aprendeu que aquele método, aquela proposta inicial não deu certo. Você mudou, então você aprendeu. É uma maneira relativamente estável na maneira de agir, decidir e reagir. Por isso que tanta gente sabe que precisa ser mais disciplinada, mas continua procrastinando, deixando pra lá. Sabe que precisa controlar melhor as emoções, mas continua reagindo do mesmo jeito. Sabe também que precisa mudar certos hábitos, mas continua deixando a vida no automático. O conhecimento, nesses casos, ele existe, mas a transformação, não. Entender é confortável. Aprender de verdade é desconfortável, porque aprender exige abandonar um modo antigo de funcionar, e o nosso cérebro resiste a isso de todas as formas possíveis. Ele prefere a familiaridade do erro conhecido a um suposto risco da mudança real, transformadora. Se o seu aprendizado não atravessa o corpo, ele não passa de teoria. O primeiro passo para aprender de verdade é aceitar que o saber não transforma. O que transforma é o que reorganiza suas ações, mesmo quando é difícil. Como o cérebro realmente aprende? E por que a experiência pesa mais do que as explicações? O nosso cérebro ele não aprende ouvindo explicações. Ele aprende sobrevivendo a experiências. Isso pode parecer estranho, mas é essencial entender. Biologicamente, o nosso cérebro foi moldado para prever, ajustar e repetir comportamentos que funcionam. Todo o resto é secundário. Quando você vive uma experiência, 3 coisas entram em jogo ao mesmo tempo: ação, emoção e consequência. É essa tríade que gera o aprendizado. E sem emoção não há prioridade. Sem consequências,
não há ajuste. E sem a repetição, não há consolidação, não tem consistência. É por isso que você pode ouvir o mesmo conselho 1000 vezes e ignorá-lo, até o dia em que algo acontece e aquilo dói. De repente, a mesma ideia, aquele conselho ganha peso, consistência, substância. Não porque ficou mais claro ou você está mais maduro, mas porque agora é uma experiência real. William James, um dos pais da psicologia moderna, dizia: não prestamos atenção por escolha, prestamos atenção por impacto. O cérebro ele aprende o que tem relevância emocional, o resto ele arquiva como ruído. E aqui tem outro erro: tentar aprender sem se expor. As pessoas querem mudança sem correrem riscos, crescimento sem erro, mas o cérebro só reprograma padrões quando percebe que o padrão atual não funciona mais, não vale a pena. E o erro, quando refletido, quando você para e pensa no erro, onde você errou, o que devia ser melhorado, é um professor extremamente eficiente. Porém, sem reflexão, o erro vira uma repetição cega. A maioria das pessoas não aprende com a dor porque antes mesmo dela começar a doer, já foge dela, com distrações, justificativas, vitimização. E, por consequência, a experiência não vira aprendizado, vira bagagem emocional. Aprender exige pausa, exige olhar para o que aconteceu e se perguntar: o que esse resultado diz sobre a forma como eu ajo? Sem essa pergunta, sem esse tipo de pergunta, não há ajuste, há só repetição e repetição com esperança. E sinto lhe informar, mas aprendizado real demora. O cérebro precisa de repetição consciente para poder substituir um padrão antigo. Cada tentativa é como reabrir um trilho neural e reforçar outro. Não é inspirador, é trabalhoso, mas é exatamente assim que hábitos, caráter e identidade são formados. Não por grandes epifanias, mas por pequenos ajustes que, com o tempo, façam esse novo comportamento parecer natural. Aprender, no fundo, é um processo de reeducação, auto-reeducação. Você não muda quando simplesmente entende algo. Você muda quando reage diferente a uma mesma situação antiga. Na próxima parte do vídeo, vamos entender como transformar esse entendimento em algo prático e como saber se você realmente está aprendendo. Aprender de verdade é quando o conhecimento deixa de ser algo que você possui e passa a ser algo que te possui. Não no sentido místico, mas no mais concreto possível. Ele governa suas decisões sem que você precise ficar negociando consigo mesmo o tempo todo. Nesse ponto, a força de vontade já não é mais protagonista. O comportamento mudou de lugar. Aquilo que antes exigia esforço para começar, para dar continuidade, já é feito quase que automaticamente. Esse é o sinal mais confiável de aprendizado real. Quando agir certo dá menos trabalho do que voltar ao velho padrão. É por isso que tanta gente se frustra ao achar que não tem disciplina, foco ou constância. Na maioria das vezes, o problema não é de caráter fraco, é de aprendizado incompleto. A pessoa tentou mudar no nível da intenção, quando a mudança precisava ser no nível de identidade. E identidade não é algo que você diz sobre si mesmo. É o padrão, é os atos que você sustenta quando ninguém está olhando. E mais um critério simples para definir se o aprendizado está acontecendo mesmo. Se você retirar a motivação de cena, esse hábito, esse comportamento, essa decisão ainda se sustenta, mesmo não motivado? Se a resposta for não, o comportamento não foi aprendido, está só emprestado da empolgação. E aprender exige um certo tipo de humildade, aceitar que você não é exceção das leis do comportamento humano. O que funciona para mudar qualquer pessoa, também funciona para você, para mim. Repetição, consequência, ajustes e tempo. Por isso, no final agora do vídeo, eu te faço um convite. Não para consumir mais conteúdo, mas de mudar a postura diante de todo esse conteúdo que você já tem. Menos busca por novas revelações, os métodos rápidos, inovadores, e mais compromisso com prática. Pôr a mão na massa, tentar, errar, tentar de novo. Ou ver realmente que não é para você. E menos frases salvas e mais decisões em silêncio. Deixa eu te fazer uma pergunta. De tudo que você já aprendeu até hoje, ao longo da sua vida, o que realmente mudou em você? Vamos fazer um recapitulando.
Ao longo do vídeo, ficou claro que aprender não é nem entender, nem concordar, nem consumir informação. Essas coisas dão sensação de progresso, mas não fazem nenhuma mudança real. O verdadeiro aprendizado só acontece quando há alteração no seu comportamento. Se a forma de agir continua a mesma, não houve aprendizado, apenas mais acúmulo de ideias. Vimos que o cérebro aprende por experiência, não por explicações. Ele registra aquilo que envolve emoção, consequência e repetição. Também ficou evidente que aprender exige esforço. O cérebro ele resiste a abandonar o que é familiar, mesmo quando isso não funciona mais. Por isso que entender é fácil, mas mudar que é o difícil. E por fim entendemos que o aprendizado real ele surge quando o comportamento já ocorre sem esforço, quase automático. Quando deixa de depender de motivação e passa a fazer parte da nossa identidade. E se existe uma forma de concluir tudo isso em uma frase, seria essa: você não aprende quando sabe mais, você aprende quando se torna diferente. Muito obrigado.